E hoje ao meu lado aqui estamos com o nosso amigo Rogério Melli, da RM do Brasil. Rogério, muito obrigado por sua presença. Tamo junto. Bacana, tamo junto, é isso aí. E, Rogério, você mora há quanto tempo aqui na Granja Viana? 18 anos 18 que eu tô aqui anos. na Granja Viana. Eu vim pra Granja, eu vinha pra cá quando era moleque, namorava, vim olhar os terrenos pra cá e olhar o Parque das Artes, que era só mato, não tinha portaria. Eu sonhando em comprar um terreno ali, e aí fui vindo. E aí chegou um momento que eu aluguei aqui. Aí depois de alugado eu consegui comprar a casa e comprei e tô aí até agora. Tô O que te atraiu vir aqui pra região? A natureza, a tranquilidade, os bichinhos, passarinhos, né? Você tem macaquinho, você tem saruê, você tem a fauna e a flora rica aqui, né? Além de um ar puro e uma tranquilidade, né? Que a gente sempre buscou tranquilidade. Isso aí em São Paulo é uma coisa muito corrida, muito chata, muito trânsito, né? E o ar puro e um pouquinho mais de frio que na Granja. A gente curte o friozinho com uma lareira, é gostoso, né? Viu, pessoal? O nosso amigo aqui, o Rogério é da RM do Brasil, e o Rogério é especialista em controle de pragas, né, Rogério? Exato, isso mesmo. Né? Especializado em controle de pragas. A gente não faz limpeza de caixa d'água e nem desentupimento. A gente se especializou em controle de pragas. Em controle de praga. Mas, continuando aqui, a gente falar aqui da Granja, o que você mais gosta aqui da Granja, Rogério? Eu gosto dos restaurantes, né? A gente sai para comer, a gente vai no The Square, muita delícia o The Square. Aliás, né? a gente até se encontrou aí. Se encontramos lá no The Square. No final de semana aí, foi bem legal. Teve o show do Tim Maia, né? Do Tim Maia. Do cover, né? Isso. O The Square, ele traz uma vibe de Campos do Jordão, né? Então tem música, tem os restaurantes ali, você tá à vontade. Então eu gosto muito do The Square. É? Adoro. Além do Square, você frequenta onde? Vou no Dosa, a gente vai ali. Armênio, restaurante armênio. Armênio, uma delícia, amo comida armênia, adoro. Minha esposa é armênia, tava em Violeta. Então, muito bacana, eu adoro comida armênia, sempre gostei. Árabe, sempre gostei. Quibe cru, né, você vai todas, kafta, e aí vai todas elas, né. E a RM do Brasil, Rogério, me conta um pouquinho, como que você falou, não, vou abrir, porque você fazia o que antes, Rogério? Eu sempre trabalhei na área de vendas, eu sempre fui vendedor, né? E aí, o vendedor vende alguma coisa, vende uma pedra, ele vende um carro, ele vende um avião. Dependendo do que, é só conhecer o produto. E aí eu acabei caindo na área de controle de pragas. De uma empresa, que era de um primo meu. E aí, cheguei lá para começar a trabalhar, eu não sabia nada, eu não sabia o que era uma broca, o que era uma barata, o que era um cupim, não conhecia nada. Aí eu tinha que vender. Aí eu perguntava para ele, mas você pode me ensinar? Ele falou, olha, pega um livro aqui e estuda. Aí eu comecei a estudar. E aí depois eu fiz um curso, ele é um engenheiro agrônomo e engenheiro florestal. Então eu fiz curso com agrônomo com florestal, fiz um curso com engenheiro civil para entender de planta, de uma residência, e fiz curso com biólogos. Então a gente está aprimorando, né, sempre o conhecimento. Se você não conhecer muito da biologia da praga, você nunca vai resolver. Então não adianta você aplicar produto onde a praga não vai estar. Ou o produto errado, a forma errada, ou equipamento inadequado. Você não vai conseguir um resultado excelente. Eu vejo que muita empresa de detetização, Rogério, que a gente mora aqui na Granja, a gente necessita desses serviços, né? Sim, muito. A pessoa, acho que ela nem sabe essa parte que você está falando, da biologia. Ela só vai lá, joga o produto... E acabou. Acabou. Não como que está o ramo? Então, o ramo ele é um ramo, assim... É muito difícil você manter uma qualidade, uma empresa focada na qualidade, em atender o cliente, mas para satisfazer o cliente, não para tomar o dinheiro do cliente. A maior parte dos concorrentes, eles querem tomar o dinheiro do cliente. Fiz um orçamento de 500. Você falou, tenho por 200. Você faz, o cara vai lá e faz. Quer dizer, não tem sentido, né? Então, se você fez um orçamento, você calculou o seu custo, o seu trabalho, o seu know-how e sua margem de lucro. Você precisa viver. E aí esse pessoal faz qualquer coisa, mas também faz qualquer coisa no serviço. E a gente vê muito isso, as empresas reclamando, as residências, o pessoal das casas reclamando. Não, vem aqui, não resolve nada, continua tudo igual. Então é por isso. Não, mas você, Rogério, vou dar uma... O Rogério é ele que faz a detetização de casa, né? De 6 meses você sempre está lá, né? Sim, isso mesmo. E agradecer você. E o serviço da RM do Brasil é impecável. Rogério está com o jornal 15 anos, mas o Rogério está desde o comecinho com a gente aí, desde né? Desde o comecinho, sempre lá junto. Você é um amigo, por isso que eu te convidei aqui, Poxa, Rogério. Bacana, fico grato. Para você estar aqui.
Aliás, você também aqui do Conrado, você fez a casa aqui do Conrado. Você vê também, que nem né? sabia. né? E vocês moram no mesmo condomínio. No mesmo condomínio. No mesmo condomínio. Isso que eu acho que é o legal da Granja Viana, né? Sim. A proximidade das pessoas, né? Por um lado, as pessoas, cada um fica no seu castelo, vamos dizer assim. Mas se cruzam. Mas se cruzam e são próximas, são né? próximos. Isso que é gostoso aqui. Isso que é o legal. Você é morador aqui da Granja. Morador. Né? 18 anos morador aqui na Granja. Então você que for precisar do serviço aí de dedetização vai estar fazendo com o Rogério aí, que o Jornal Granja News indica e é morador. E você vai... Não é um forasteiro, né? Não é um forasteiro, né? De forma nenhuma. Que isso. A gente sempre trabalha com qualidade e aí querendo entender a necessidade do cliente. Isso é importante, tá? Porque não adianta eu chegar lá numa casa, o pessoal, eu tenho tanto de metragem, minha casa é assim, assado. Não adianta, eu preciso olhar, fazer uma visita técnica e sem compromisso, mas para mim entender a necessidade do cliente e oferecer para ele o que ele precisa. Porque, às vezes a pessoa chega lá, que ela fala tal serviço e é outro, né? Me explica como é eu já vi. Chegar na casa, Rogério, como que é? Bom, vamos lá, eu já vi várias experiências, né? Eu tive uma experiência que eu achei engraçada. Eu tava, uma pessoa me chamou para um orçamento de cupim, cheguei lá, tava uma empresa lá com o carro, com os equipamentos, e o cara tava fazendo serviço. Eu falei, poxa, mas a cliente me chamou e já tava fazendo serviço. Aí, mesmo assim, eu entrei, a pessoa me atendeu, foi a dona Paula, ela me atendeu, falou, olha, Rogério, eu falei, a senhora já fechou? Não, espera aí. Eu queria que você desse uma olhada ali numa determinada área. Eu falei, claro, eu vim aqui para fazer a vistoria e o orçamento. Era só um orçamento. E o cara já estava lá, ela mandou o cara parar. Aí saí fazendo a busca, era problema de cupim subterrâneo. E aí, numa determinada sala, ela falou, e aqui? Eu falei, olha, tem cupim em umas determinadas áreas da casa, uma casa muito grande, mas nessa sala em específico não tinha nada. Eu falei para ela, não, aqui não tem nada, você não tem problema de cupim de solo aqui. Você tem na casa, expliquei toda a biologia, como que chega. E ela falou, mas aqui não tem? Não, aqui não tem. Não, mas eu vi cupim andando. Eu falei, não, a senhora não vai ver cupim andando porque ele é fotossensível, ele não vai ficar na claridade, né? Então ele está sempre por túneis subterrâneos e ele obrigatoriamente deixaria um rastro, uma trilha, esse rastro é com terra. E aí mostrei para ela que não tinha nada. E aí que ela foi perceber, deu estalo nela, que o cara veio com o cupim no bolso, de verdade, gente. Sério? Veio com o cupim no bolso, Nossa. Jogou o cupim ali, falou pra ela, tá cheio de cupim, eu já faço o serviço, já apavorando a pessoa. Putz. A pessoa sentiu intimidade e mandou fazer. E o serviço do cara era péssimo, né? Você imagina a qualidade do serviço. Nossa. Aí ela mandou ele parar, mandou ela embora. Eu fiz o orçamento, ela aprovou e fez o serviço comigo. Aí realmente a gente fez um serviço direito, fez toda a barreira química, tudo que tem que ser feito. Porque o cupim são 4.500... Você tem 4.500 espécies, aí você de insetos, né, que são termitas, né, que formam o termiteiro, e na verdade a gente pode resumir aqui pra gente em 3 grandes espécies. De cupins. De cupins. Você tem o cupim subterrâneo. Dentro do subterrâneo você tem mais 900 espécies. Nossa. Você tem aquele no litoral que é o Nasut termis. Você tem o Coptotermis que tem na região aqui de São Paulo. Aí você tem aquele Sintermis que na região do interior que forma aqueles murundum, né? Aquelas casas para cima, né? Então são todos subterrâneos. Mas o maior que tem aqui é o Coptotermis. Aí você tem junto com isso a broca, que são os coleópteros, que não são cupins, são brocas. E você tem o cupim de madeira seca. O cupim de madeira seca ele vive na colônia, na madeira, por isso que chama cupim de madeira seca. Se tem uma mesa que está com essa infestação, a colônia está restrita na mesa. Então, dessa mesa ele não passa para outro ponto da casa, a não ser que esteja encostado fisicamente, uma outra madeira encostada. Fora isso, ele vai comer essa mesa inteira e vai morrer a colônia porque não tem como sobreviver. Aí você tem a broca, que são os carunchinhos, que o pessoal já deve ter visto em casa. Marronzinho, né? São os carunchinhos pretinhos, pequenininhos, que furam a porta, normalmente a mesa, a porta, o móvel, e faz por isso que é chamado de broca, porque ficou redondinho, parece um furo de broca. E aí, a esse inseto, a fêmea, ela põe os ovos na madeira crua, ou seja, lá na marcenaria. Aí esses ovos, eles são microscópicos, eles entram cerca de 1, 2 milímetros no poro da madeira, toda a madeira tem um poro, ele entra ali dentro. Aí eclode uma lagarta, e nesse estágio larval é que a broca está se alimentando de celulose. Então é uma lagarta. Aí ela vira uma pupa, ela para nesse estágio, vira uma pupa e se transforma no inseto adulto.
Quando ela se transforma no inseto adulto, ela fura a porta e cai o pozinho. Tá. O que é o pozinho? É o excremento do inseto. Ele comeu madeira, ele vai fazer o excremento em madeira. Então é a madeira. O pozinho, aquilo ali é a madeira. É o excremento. Tá? E aí as empresas que não conhecem um pouco da biologia vai lá e injeta com seringuinha nos furinhos, pincela, aplica, resultado zero, não tem eficiência. Porque cada cupim, tem um trabalho específico. Né? Exatamente. Cada espécie, você tem um equipamento correto e a metodologia correta para fazer. Pode ser até o mesmo produto, pode ser o fipronil, por exemplo, tá? Que é um produto excelente para isso. Então, por isso que a importância de uma pessoa que tenha conheça de biologia, não é chegar lá, um cupim, eu aplico qualquer coisa, de qualquer maneira, que não vai resolver. Tá? E aí você tem também, né, por exemplo, além do cupim de madeira seca, da broca, aí o pessoal confunde com os coleópteros de grãos armazenados. Que seria, por exemplo, você vai para o supermercado, traz um saco de macarrão, um saco de arroz e dá aquele caruncho, que são as broquinhas também, mas é o caruncho, são coleópteros saco, né? De grãos armazenados. Dá no feijão, dá no milho, dá no arroz. Como que acontece isso? Ele vem lá, a empresa, por exemplo, vamos falar da empresa XPTO, que é do arroz. O fabricante lá, ele não tem controle de pragas eficiente. Então ele ensaca ele faz todo o processo, ensaca o arroz e manda para o mercado. Lá dentro já tem os coleópteros lá dentro. Os ovinhos, eles vão eclodir e vão se desenvolver dentro do saco. Acontece no macarrão, acontece no biscoito, seria aqueles, bolacha. Aqueles tipo insetozinho, né? Eles são as broquinhas, eles são que nem um coleóptero. É o coleóptero, ele é um besorrinho pequenininho. Voador. Né? Isso. E aí a pessoa vê isso em casa. Eu tinha dúvida sobre isso. Às vezes eu abro um produto, tá lá, mas como já que tá ele cheio, entrou? Já veio, exatamente. Vem lá do fabricante. Olha que interessante. E a outra coisa que acontece, que o pessoal se confunde muito, traça de grãos armazenados, que também é uma traça que vem, você abre um biscoito, uma bolacha, ela tá com uma teia, ela tá com um aspecto horrível e tá com a traça lá dentro. Também larvas que você vai ver e as pessoas ficam chocadas, né? Então a empresa, o fabricante da XPTO, também não mantém um controle de qualidade, de controle de pragas eficiente. Não foi da nossa casa que ele... Raramente vai nascer na sua casa que vai pegar. Normalmente é no fabricante ou no distribuidor. Quando chega num determinado distribuidor, tá lá muito tempo num armazém, por exemplo. Tá lá há muito tempo, pode haver uma contaminação ali do local. O local está infestado e infesta a embalagem. Pode acontecer. Já vi casos disso. Cupim, quais são os aqui na granja, aqui na nossa região? A gente tem cupim subterrâneo, que é o Coptotermis que eu estava falando. Você tem cupim de madeira seca e tem a broca, que são os coleópteros. Nós temos os três aqui. Fomos privilegiados, né? Com os três, né? E te perguntar, você faz aquela aplicação furos, né, na terra? Me explica como funciona esse método. Então, para que isso se trata quando é cupim subterrâneo, somente cupim subterrâneo. Como que faz? Então, a gente tem que furar a casa, todo o perímetro da casa, do imóvel, seja empresa, prédio, o que for, de 30 em 30 centímetros, e injetar com uma bomba elétrica, que ela dá 150 libras de pressão, para que eu consiga descer esse produto de 0 até 1,5 metro de profundidade, formando uma barreira química, um muro químico. O cupim vai passar por essa barreira química, ele não vai perceber, ele vai morrer. Aí o inseto, porque o cupim ele limpa a galeria, então se tem cupim morto no caminho, eles comem para limpar a galeria. Eles predam, eles comem o outro cupim. Então um contaminado derruba 1000. Cada cupim contaminado derruba 1000. Então você consegue o controle daquela colônia, você consegue erradicar aquela colônia. E aí esse produto fica com uma ação residual no solo longa, e aí a gente consegue dar uma garantia, por exemplo, de 5 anos no serviço. E aí o cupim vai passando, vai morrendo, outras colônias que chegam vão passar por esse mesmo produto e vão morrer. Porque esse produto faz liga com os colóides do solo. Então, choveu, não vai levar o produto embora, ele está grudado no solo. A única forma dessa barreira ser desfeita é você remover a terra. Se você remover a terra, você abriu um buraco na barreira química. Fora isso, não. E além de cupim, barata, né? Agora no verão também, bastante, né? A gente tem bastante. Barata é uma coisa interessante, Rodrigo, porque assim, tem um condomínio aqui que a gente faz e as casas são sobrados, né? É um condomínio de 60 casas, mais ou menos. E aí, o que acontece? Quando eu fui chamado lá a primeira vez, a pessoa estava desesperada, que ela falava que ela ouvia as baratas no forro da cozinha.
Aí eu falei, poxa, eu nunca tinha visto, vamos analisar, vamos estudar o que está acontecendo. Fui lá na casa, realmente, comecei a ouvir as baratas, muito barulho no forro. Aí fiz o tratamento, aí nesse caso usei o termonebulizadora, que é um equipamento que lança fumaça em toda a tubulação, em todo o forro e lá na fossa. Tinha umas 2.000 a 3.000 baratas no forro da mulher, pra você ter uma ideia. Caía barata assim que nem... Como que foi parar lá assim? Aí que eu fui descobrir. Aí eu fui estudar um pouco da casa, a planta, né? Que eu te falei que eu tenho um pouco de noção de engenheiro civil. A casa ela é sobrada, o banheiro fica em cima e é um forro de gesso para esconder a tubulação. A laje é simples, não é laje dupla. E aí o que aconteceu? O cano deu uma pequena pendurada. Ele locomoveu milímetros e criou uma frestinha. A barata vinha pelo esgoto, achou esse buraco, saiu, não tem predador, é um forro quente, né? Enorme o espaço, começou a se reproduzir, e aí ficou uma coisa insustentável. A reprodução de uma barata é absurda. Você tem, cada oteca nascem 15 baratas, né? Cada caixinha de ovos da periplaneta americana, povo. É esse que eu tô falando aqui. Essa barata que vem do esgoto. Aí você tem a Blatella germânica, que é a pequenininha, que o pessoal acha que é filhotinho. Mas ela é uma outra espécie. Essa baratinha pequenininha, você vai ter ela na sua casa, no fogão, você vai ter no fogão, você vai ter na geladeira, no micro-ondas, na tomada, em local quente e seco. Essa barata nasce em 40 por vez. De 38 a 40 baratas por oteca. E passou 21 dias depois, essa barata já estava reproduzindo entre elas mesmas. Então, por exemplo, a infestação é muito exponencial, é muito rápido. Então, pega um restaurante ou uma residência que você traz uma caixa de papelão só com um ovinho lá dentro, não tem nem a barata lá dentro, só ela colocou o ovo. Aí eclodiu esses ovos, já são 40 baratinhas que nascem, em 21 dias elas estão se reproduzindo. Então vai ser na despensa de alimento, vai ser no armário da cozinha, nas gavetas da cozinha, na rede elétrica, no micro-ondas, no fogão e etc. Entendeu? Então precisa entender o que você tem que fazer num caso desse. Que tipo de produto usar, que técnica usar. Aquelas baratas voadoras. As voadoras são a periplaneta americana que tem no esgoto, que eu estava te falando no começo desse caso aí que surpreendeu, né? E essas vêm do esgoto. Então ela tem a reprodução dela a cada 60 dias. E ela tem uma reprodução um pouquinho mais lenta do que a Blatella germânica, porém ela está no esgoto só se reproduzindo também, ela não tem predador, né? Então os predadores são, na verdade, pássaros, mas como elas estão totalmente no subterrâneo, elas acabam não tendo predadores. A reprodução também se torna muito grande. O fato de a gente morar aqui na Granja e ter muito mato, isso contribui, né? Não, o mato, não é questão do mato, é questão onde tem esgoto, ela vai se formar ali, ela começa a formação ali, começa a se reproduzir e aí vai embora. Não tem predador, é o que eu tô te falando. Então vai, tanto aqui quanto em São Paulo, lá no bairro mais populoso de São Paulo, você tem barata de qualquer forma. Tá? Então, não é o mato que traz. Aqui no mato, foi bom você ter falado, tem uma barata aqui, que a gente vê, é uma das espécies das baratas, as baratas também tem muitas espécies. Essa é uma verdinha, ela é de mato. É uma barata verdinha que voa, você olha, você vê que é uma barata, mas ela é toda verde. Tá? E ela não vai no esgoto, ela só está no mato, ela não tem nenhum risco pra gente. A barata periplaneta, ela traz risco porque ela vem do esgoto contaminada. E ela vai andar no seu alimento. Então você está dormindo, ela andou na maçã, tá fruteira. Andou na maçã, andou numa pera. Aí você vai lá, só passa a mão e come. Que às vezes acontece isso. E aí você vai ingerir, você vai começar a ter contaminação. Então, por exemplo, ela vai andar numa louça, que está limpa lá, secando na pia. Ela andou ali, aí você... a louça está limpa, põe a comida e come. Você já vai se contaminar. Então a barata é uma coisa muito séria. E além da barata também trazer a leptospirose. Ela pode transmitir a leptospirose... Não, desculpa. Hanseníase. Ela transmite hanseníase. Então, a lepra. Barata transmite lepra. Então, é um problema sério isso também. E outro problema sério da barata infestada atrai o quê? Escorpião. O escorpião vem comer a barata. É a picanha para ele. A barata é o prato predileto do escorpião. Então, eu tive um condomínio aqui na Granja. Aqui na Granja se encontra também. Bastante. Tinha um condomínio aqui que estava infestado de escorpião e nenhuma empresa resolvia o problema. A gente foi lá e resolveu. Em menos de um mês já estava resolvido o problema do escorpião ali.
Então, você tem que fazer o tratamento... Mas ele vai pela barata mesmo? Ele vai pela barata. Ele busca outra coisa? Não, ele vai buscar a barata, ele tem o abrigo, ele acha o abrigo, e aí ele vai começar a se reproduzir, porque ele tem alimento e tem abrigo, ele tá tranquilo. Tá? Ele vai buscar a água, choveu, ou tem algum acesso à água, ele também tá ali, tá tudo certo para ele. Então ele vai ficar no local. E nesse condomínio, como qualquer condomínio, tem muita criança, tem as pessoas que estão caminhando por ali e estava tendo risco de ataque, de acidente. Eles atacam. Eles atacam. Você chegou perto dele, ele se sentiu ameaçado, ele vai te atacar. Não tem jeito. Então, aí a gente foi lá resolver o problema das baratas e também com o produto adequado para escorpião. Tem muita empresa que fala que não existe produto para escorpião, existe sim. Onde ele não identifica o produto, passa, se contamina e morre. Então, tanto em residências, que eu já fiz esse caso, já tive um problema de escorpião dentro de uma casa, e aí escorpião amarelo, que é o principal, que é o mais perigoso. Aqui no condomínio também é o amarelo. E aí você tem que fazer um trabalho sério, você tem que ter responsabilidade no que você está fazendo. E são várias espécies, né? São várias espécies, exatamente. Você tem o escorpião preto, você tem o marrom e você tem o amarelo. O amarelo é o pior. Tá? Os outros são mais na região do Nordeste. Que mas você tem. Mas esse seria captura ou não? Não, mata mesmo, mata mesmo. Tem que matar mesmo. O escorpião ele é peçonhento. Aproveitando mais peçonhentos. Estamos tendo uma aula, hein, pessoal, aqui com o nosso amigo Rogério. Aranha. Aranha aqui na granja tem duas espécies mais terríveis, que são a aranha marrom, que é a aranha de jardim, e a armadeira. São as aranhas piores. A maioria que a gente tem em casa, que ela tem um abdômen amarelo, um abdômen vermelho, ela não é tanto problema. Ela é mais insetívora, ela vai comer insetos, tá? Agora, a aranha marrom e a armadeira, ela vai estar muito próximo da gente, e ela se sentiu ameaçada, ela pica mesmo. Então, por exemplo, a aranha vai ficar na roupa, no seu guarda-roupa. Você vai pegar uma jaqueta no inverno, uma camisa e põe, se ela tá ali, ela vai te picar na região do pescoço, que é o pior. Você tem 2 horas para socorrer. Importante, qualquer picada de aranha, escorpião, cobra, Instituto Butantan é o único hospital preparado com qualquer soro antiofídico para resolver o problema. Repete, aranha, não adianta ir para qualquer hospital. Aranha, cobra... Aranha, cobra e escorpião. Você tem que levar a pessoa para o Instituto Butantan. Lá tem o hospital do Instituto Butantan. Se eu não me engano, agora já está 24 horas. E aí eles atendem emergencialmente e já tira a pessoa de risco de vida. Tá? Não adianta ir para qualquer... Vou para São Luís do Morumbi, não vai resolver. Cobra também. Cobra é captura. Você não atua? Eu não atuo. Eu terceirizo. Outra coisa que eu terceirizo, captura de abelhas. Por exemplo, a abelha você não pode matar. Ela é protegida e ela é o equilíbrio do nosso planeta. Então você não pode matar a abelha, você só pode fazer captura. Então eu tenho parceria com um apicultor, ele vai, captura toda a colmeia, todo o enxame, põe numa caixa, leva lá para o local dele, que ele tem, e lá ele dá opção para essa colmeia continuar na caixa que ele forneceu, que ela vai viver ali, ou ela vai embora. Então ele deixa aberto, ela faz o que ela quiser. Ela pode ir se instalar em outro local. Uma outra coisa que veio, o Rogério já me salvou lá em casa, lá, marimbondo, né, Rogério? Marimbondo tem bastante aqui na granja. Tem, né? Bastante. Então, é o calor? Como que... É o propício da região verde, né? A gente tem mata, assim, aí a mata é mais... Aí, nesse caso, sim, a mata interfere. Tem mais mata, eles estão na mata, e tem as casas chegando, eles vão se abrigar nas casas, né? Fala que onde ele vai montar a casa é porque é sinal de riqueza, né? É sinal de riqueza, a pessoa tá com sorte. Não é? Só não é sorte tomar picada, né? Ferroada. Mas no caso do marimbondo você pode matar. O marimbondo pode ser controlado quimicamente, é o que a gente faz. E aí deixa uma ação residual onde ele estava, então eles não conseguem formar nova enxame naquele local tratado. Formiga, você tem muitas espécies de formigas. Você tem aquela pequenininha doceira dentro de casa. Aqui a gente tem muito da cortadeira, que está no jardim, né? Então você tem também a formiga carpinteira, que estão nas casas aqui. A carpinteira, ela faz o ninho nos forros de madeira, desce, é uma formiga amarela, grande, e aí ela acaba... O pessoal confunde com o cupim, porque ela deixa um rastro similar ao do cupim subterrâneo, mas é similar. Quem entende vê que não é. E aí o tratamento é desinsetização especializada, com equipamento correto, produto correto, você também resolve. É? Sim.